Nesse mês nós temos nos voltado para o tema da gratidão. E sempre que nós pensamos em agradecer, o mais natural é olharmos para o passado, para aquilo que Deus fez por nós. Um livramento, uma cura, pelo sustento que Ele coloca diante de nós diariamente, pessoas queridas que nós temos em nossa vida. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma música, ou melhor, um verso de uma música que você cantou no início desse culto, que diz: graças dou por essa vida, pelo bem que revelou, graças dou pelo futuro. Na língua portuguesa existe uma figura de linguagem que expressa justamente o que essa frase quer dizer. O graças dou pelo futuro, que é o oxímoro. É quando duas expressões que parecem contraditórias, elas aparecem juntas. Nós demos graças, um sentimento que geralmente é associado ao passado, mas agora pelo futuro. É o mesmo caso de quando cantamos aqui: por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, eu quero te agradecer. E como será que isso é possível, meus irmãos? Agradecer por algo que ainda nem aconteceu. Qual é o sentido disso? Por que é que nós, cristãos, podemos fazer isso? Porque para nós, agradecer pelo futuro nos ajuda a viver o presente de maneira correta, de maneira fiel, de maneira íntegra. Agradecer pelo futuro nos ajuda a ter uma perspectiva correta sobre o nosso presente. E é isso que nós vamos ver na nossa canção de gratidão de hoje. Eu peço licença a vocês para sairmos um pouco do livro de Salmos e lermos Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 17. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 7, do versículo 9 até o versículo 17. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vêm? De onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol e nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos
toda lágrima. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós queremos te louvar e agradecer pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é rica e que enche o nosso coração de alegria, de esperança e de gratidão. Que esse seja o sentimento nessa noite, ó Deus, ao sermos alimentados pela tua palavra. Venha ao nosso encontro, que o teu Espírito Santo aqueça o nosso coração, abra os nossos olhos para as verdades que o Senhor tem preparado para nós aqui, e assim possamos ser alimentados em nossa fé, em nome de Jesus, amém. Apocalipse é um dos livros mais mal compreendidos da Bíblia, se não o mais. Primeiro, porque nós achamos que ele só fala de coisas que vão acontecer no futuro, mas na verdade ele trata sim de coisas que já aconteceram e estão acontecendo. Mas essa nossa confusão muitas vezes é por causa do próprio tipo de literatura, da maneira como o Apocalipse foi escrito, com muitas coisas, muitos símbolos e muitos eventos misturados. Um outro motivo pelo qual as pessoas acabam se equivocando é achar que Apocalipse só trata de tragédias do fim do mundo. E claro, ninguém gosta de pensar no fim do mundo, né? A nossa ansiedade sempre vai no caminho de pensar que o pior é o que vai acontecer. Mas leia Apocalipse com atenção e você verá que para cada notícia ruim, há uma notícia imensamente, incomparavelmente melhor para os leitores desse livro. Enfim, Apocalipse foi um livro escrito para consolar e para encorajar a igreja, e não amedrontar. Poucas pessoas sabem disso, mas todo o livro de Apocalipse conta 7 vezes a mesma história. A história do que acontece com o mundo e com a igreja desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. E cada vez que o autor reconta essa história, ele para e tem uma visão do que está acontecendo no céu. Então, se você quiser ver isso, volte um pouco às páginas de sua Bíblia, e você vai ver que nos capítulos 1 a 3, é a primeira vez que João conta essa história, enviando as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, os primeiros ouvintes do Apocalipse. Capítulos 1 a 3, e nos capítulos 4 e 5, então, ele para e tem uma visão do trono celestial. Ele vê 24 anciãos que representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Vê também 4 criaturas estranhíssimas, mas que representam toda a criação de Deus. Capítulo 4. No capítulo 5, ele descreve que no trono havia um cordeiro que parecia que havia sido morto, mas estava vivo. E ali também havia um livro ou um rolo com 7 selos. E somente aquele cordeiro poderia abrir esse rolo, selo por selo. Essa é a história que João vai nos trazer a partir do capítulo 6 e 7. A abertura de cada um desses selos. Os primeiros 4 selos são os conhecidos 4 cavaleiros do Apocalipse. O cavaleiro branco, o vermelho, o preto e o amarelo. O 5º e o 6º selos são uma série de juízos sobre a terra. E então, antes de falar sobre o 7º selo, que é o selo que vai abrir uma série de trombetas, ele então faz aquilo que ele já tinha feito antes. Para e tem uma visão do trono celestial.
que é justamente essa que nós lemos aqui no final do capítulo 7. Aqui João descreve uma visão do céu em 3 cenas, e cada cena termina num cântico de louvor a Deus, num cântico de gratidão. Mas não se engane, eles não estão cantando 3 cânticos diferentes. A maneira como o texto é construído indica que todos estão cantando partes diferentes de uma mesma música, de uma mesma canção, assim como nós acabamos de fazer com a música Quebrantado. Nós cantamos uma parte dela, paramos, tomamos a ceia e depois voltamos a cantá-la a partir de outra parte. É isso que está acontecendo aqui também. A multidão canta uma parte, depois os anjos vêm e se juntam, cantam a continuação dessa música e afinal todo o coro celestial termina ali cantando os versos 15, 16 e 17. E se o Apocalipse, meus irmãos, foi escrito para nós vivermos o presente, amparados pelo futuro que nos espera, cada uma dessas partes aqui, descrita por João, pode nos ajudar a pensar sobre a gratidão pelo futuro. Algo que desde já deve ser a nossa marca. O povo cristão que sabe e desde a antiguidade vem experimentando que Deus está no controle da história, deve ser marcado pela gratidão pelo futuro. A gratidão pelo futuro nos ajuda a viver o presente numa perspectiva correta. E esse texto vai nos mostrar pelo menos 4 motivos pelos quais nós devemos ser gratos pelo futuro. Em primeiro lugar, devemos ser gratos pela nossa formação final. No verso 9, João descreve quem estará conosco, quem formará o povo de Deus no final dos tempos. Uma multidão que ninguém pode enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Logo depois de ter visto uma série de juízos vindos sobre a terra, João, como eu disse, volta a ter uma visão do trono celestial e agora ele vê uma multidão que ninguém pode enumerar. Esse é um contraste que ele está fazendo aqui com uma outra multidão que ele tinha ouvido falar no início do capítulo 7. Os 144 mil de Israel, 12 mil de cada tribo de Israel. Lembrando que esses números, geralmente os números em Apocalipse são simbólicos, e não literais. Mas agora a multidão que João vê é muito maior e tão maior que ninguém poderia enumerar. Uma multidão que não é limitada aos descendentes de Israel, mas sim caracterizada pela sua diversidade étnica. Pessoas de todas as nações, tribos, povos, línguas. Essa é uma descrição da igreja de Cristo, da sua formação. E aqui nós já podemos retirar 2 lições muito preciosas para nós. A primeira é que, ao contrário do que nós podemos muitas vezes pensar em nosso dia a dia, nós não estamos sozinhos. Quando a igreja se reúne, nós percebemos que há outros cristãos na nossa sociedade, Nós não somos tão poucos assim. Mas em nosso dia a dia, quando estamos fora daqui, é muito comum nos sentirmos isolados. É muito comum acharmos que nós somos talvez os únicos cristãos da nossa família, na nossa sala de aula, no nosso trabalho. Podemos nos sentir desanimados, da mesma forma como o profeta Elias, lá no Antigo Testamento, ficou reclamando com Deus, falando: Senhor, eu sou o único crente fiel que sobrou aqui do povo de Israel. E então Deus vem até Elias, falando: Elias, calma, eu preservei ainda 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Você não está sozinho. O Apocalipse nos mostra isso, que você não está sozinho.
Há outras pessoas junto com você, lutando com você, batalhando com você, torcendo por você também. Os cristãos nunca são um grupo pequeno e insignificante, e por isso o nosso coração deve expressar essa gratidão. Agradeça a Deus porque você não está e nunca estará sozinho, porque você faz parte de uma multidão inumerável que está diante do trono e do Cordeiro. Uma segunda lição é muito propícia neste dia. Hoje, 20 de novembro, é o dia em que no Brasil nós reservamos para celebrar, para refletir e nos conscientizar sobre a diversidade étnica e a luta contra o racismo. Hoje é o Dia da Consciência Negra. E não só no Brasil, mas em todo o mundo, há um grande e longo histórico de discriminação contra os negros. Durante muito tempo, eles foram considerados seres inferiores, com menos capacidade, com menos direitos também. Algo que se prova completamente falso. Nós damos graças a Deus porque essa realidade, pouco a pouco, tem sido mudada, mas ainda há muito que precisa ser feito, meus irmãos. O acesso de negros às universidades, a boas condições de trabalho, moradia e segurança, ainda é muito pequeno se comparado aos brancos. Até mesmo sem perceber, nós ainda temos resquícios de racismo em algumas expressões que utilizamos e atitudes que tomamos. Nós celebramos hoje a ceia do Senhor. E um dos significados da ceia, uma das importâncias é nós relembrarmos e enfatizarmos a reconciliação que o próprio Deus promoveu entre nós e Ele, mediante a morte de Jesus. E enfatizar isso é muito importante. Mas também devemos refletir constantemente sobre o fato de que Deus enviou o seu Filho para reconciliar grupos de pessoas. Paulo vai falar sobre isso em Efésios 2 e 3. Isso também foi planejado na morte de Jesus. Cristo morreu para eliminar a parede de inimizade, eliminar o ódio, a repugnância, a inveja, a autocompaixão, o medo em nosso coração com relação às outras pessoas que também estão em Cristo. Em um de seus livros, abordando justamente o tema do racismo, o pastor John Piper faz uma provocação aos seus leitores. E ele diz o seguinte: o povo de Deus é caracterizado pela diversidade e harmonia racial e étnica. E por isso, nós devemos sempre examinar as nossas atitudes e pensamentos sobre como podemos estar refletindo o racismo presente na sociedade. Devemos pensar, refletir em como as nossas atitudes podem estar refletindo o racismo na sociedade. Justamente por sabermos que a Igreja de Cristo é formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, nós cristãos não podemos dar espaço ao racismo. Devemos lutar contra as atitudes que promovem a discriminação. Devemos incentivar e promover o aumento da participação deles nos diversos setores da sociedade e da igreja. E claro, isso também se aplica a nordestinos, que muitas vezes são alvo de discriminação e de piadas. Isso se aplica a imigrantes, refugiados, outros grupos étnicos. Não deve haver espaço na igreja para
o racismo. Pelo contrário, a nossa atitude deve ser cada vez mais de inclusão, de abraço, de gratidão pela diversidade étnica com que a igreja é formada. A gratidão pelo futuro envolve sermos gratos, então, pela nossa formação final. Em segundo lugar, a gratidão pelo futuro envolve sermos gratos pelo nosso louvor final. João volta a descrever aqui o que está acontecendo diante do trono de Deus, assim como ele já tinha feito nos capítulos 4 e 5. Lá, pela primeira vez, ele apresentou os 24 anciãos, que representam a igreja do Antigo e do Novo Testamento. Ali ele também viu os 4 seres celestiais que nós costumamos chamar de os querubins diante de Deus. Essas 4 criaturas estão ali representando também toda a criação divina, tudo que Deus criou, e ali também estava uma multidão de anjos. Agora, ele adiciona a essa visão celestial, em frente ao trono de Deus, a multidão de pessoas. E esses 4 grupos juntos adoram a Deus dia e noite diante do trono. Por quê? Verso 10, porque a Ele pertence a salvação. Por se recordarem dos feitos do Senhor na terra, eles rendem a Deus todo o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força. Toda a eternidade ecoará em louvores como esse, porque Deus de uma vez por todas derramou a sua graça sobre o seu povo. E percebam, meus irmãos, aqui nos versos 10, 11 e 12, que quando a multidão inumerável louva a Deus pela salvação, todos no céu respondem em alta voz com louvor. Aqui, de uma maneira indireta, João quer também, ou pode estar querendo remeter os seus leitores a uma fala de Jesus, ao conceito de que quando um pecador se arrepende na terra, há júbilo, há festa, os anjos do céu se alegram. O céu se alegra quando nós nos alegramos por nossa salvação. Há júbilo no céu quando nós progredimos em nossa vida cristã, quando nós adotamos um estilo de vida bíblico, quando nós espalhamos com ousadia as boas novas de salvação. E é por isso que esse texto deve nos encorajar, porque a cada passo que nós damos, sendo guiados pelo Espírito de Deus e pelos valores da palavra, tenhamos a certeza, os anjos estão louvando a sabedoria e o poder de Deus, que são exibidos através da nossa vida. Todo esse louvor angelical antecipa o dia em que nós estaremos lá, participando também desse grande coro, desse responsório, louvando a Deus, gratos pelo que Ele realizou em nossa salvação, e junto com os anjos aqui, respondendo amém. Em terceiro lugar, a gratidão pelo futuro envolve sermos gratos pela nossa identidade final. A partir do versículo 13, João apresenta uma terceira cena em que um dos anciãos o pergunta: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? João, também sem muito entender, responde: meu senhor, tu sabes. E então o ancião responde a sua própria pergunta: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Uma das grandes discussões entre os teólogos é sobre que tribulação que João está falando aqui. Quando é que ela vai acontecer? Isso porque, quando nós lemos o livro de Daniel, Daniel descreve uma grande tribulação. Jesus também, no final do seu ministério, adverte que
pouco antes do seu retorno, a igreja passará por uma grande tribulação. Mas aqui, eu quero te lembrar novamente que Apocalipse conta a história do que acontece entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E há boas razões para nós entendermos que todo esse período é caracterizado por perseguição, por oposição e por aflição. A tribulação que João está falando aqui é o ódio exibido contra Cristo e contra o seu povo nesse mundo. Embora, claro, como o próprio Cristo ensinou, esse ódio, essa tribulação será concentrada pouco antes do fim. Mas lembrem-se, ao longo da história, os crentes em Cristo sofreram as mais graves aflições pelo Evangelho. Eles foram lançados aos leões na época de João, foram queimados na fogueira durante a Reforma Inglesa, foram enviados para campos de trabalho forçado na China, mais recentemente foram bombardeados durante os seus cultos no Sudão, na Nigéria. E por isso, seria muito difícil nós falarmos para um cristão na China, no Iraque ou na Coreia do Norte que a tribulação ainda não chegou. Mas lembrem-se, meus irmãos, de que o Apocalipse foi escrito para consolar e encorajar os cristãos, e não para os amedrontar. Por isso, mais do que ficar curioso de saber se essa tribulação já ocorreu ou ainda vai ocorrer, se a gente vai ser arrebatado antes, depois, durante, o nosso foco deve estar na identidade dessa multidão. Quem é que está diante do trono e do Cordeiro, adorando a Deus pela salvação? Aqueles que lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Amém. A base da nossa salvação não está no nosso mérito, não está na nossa religiosidade, não está no nosso conhecimento doutrinário. A base da salvação está na apropriação da redenção pelo sangue de Cristo. No final de tudo, é isso que importa. É isso o que vai nos definir e nos separar do restante do mundo. Aqui está o principal foco da nossa identidade. Quantas vezes nós achamos que o que vai nos fazer ser aceitos por Deus e até mesmo pelas outras pessoas é a nossa condição econômica, o nosso status social, alguma classificação supérflua que nós criamos na nossa cabeça. Quantas vezes nós impomos a nós mesmos um padrão diferente do que Deus impõe? Achamos que não estamos preparados ou não somos a pessoa certa para trabalhar numa área da igreja, por exemplo, por estarmos solteiros ou por sermos divorciados. Nos sentimos deixados de lado por sermos viúvos. Pensamos que não há nenhuma área em que nós nos encaixamos por termos um passado que nos envergonha. Pior ainda, quando nós vemos as pessoas dessa maneira deturpada. Achamos que José não tem moral para falar de casamento porque ele já está no segundo. Maria não pode falar sobre criação de filhos porque nem mãe ela é. Ou até mesmo deixamos aquela fulana fora do nosso grupinho, das nossas conversas. Afinal, ela é aquela solteirona, sabe, que não se casou. Queridos, a Bíblia é muito clara. O que nos distingue diante de Deus não é a nossa posição social, econômica, racial, o nosso emprego, o nosso passado, o nosso estado civil, a nossa idade ou qualquer outros desses elementos. O que nos define diante de Deus é se nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém. É isso que importa, é isso que nos torna aptos para servir na igreja.
João escreve no versículo 15 que essa é a razão pela qual essas pessoas se encontram diante do trono e do Cordeiro, e ali eles servem a Deus dia e noite. E se para Deus essa é a razão, essa é a distinção, não é o pastor Carlos ou qualquer outro pastor ou presbítero ou outro irmão que vai estabelecer outra. A igreja de Cristo é o lugar onde os remidos servem a Deus. Então, se você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, seja bem-vindo para atuar na área que você quiser, porque essa é a sua identidade. Amém. Enxergar o futuro muda o modo como agimos no presente. Sejamos gratos pela nossa formação futura, pelo nosso louvor futuro, pela nossa identidade futura. E em quarto e último lugar, a gratidão pelo futuro também envolve sermos gratos pela nossa satisfação final. É o que João vai nos mostrar nos versos 15, 16 e 17. João deixa claro que essas pessoas que fazem parte da multidão que está diante do trono, encontraram a sua satisfação final na vida através do Cordeiro e através do que o Cordeiro faz por eles. O texto se desenvolve aqui de uma forma bem poética, na verdade finalizando o hino de gratidão a Deus pela salvação dos remidos. E aqui João mostra que Deus supre 3 tipos de necessidades. Primeiro, a necessidade espiritual. Veja aí, aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. No Antigo Testamento, o tabernáculo, era o lugar que simbolizava a presença de Deus entre o povo, porém, não era todo mundo que poderia entrar nele, e mesmo quem podia entrar, tinha que cumprir uma série de rituais, e mesmo cumprindo uma série de rituais, apenas uma vez por ano, uma pessoa poderia entrar no Santo dos Santos, o local onde ficava a Arca da Aliança. Mas tanto o tabernáculo, quanto os rituais, quanto os sacerdotes eram sombras, eram figuras. Eles apontavam para o Verbo de Deus, Jesus Cristo, que se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. A promessa de que Deus estenderá sobre nós o seu tabernáculo tem a ver justamente com a completude da sua presença. Sim, meus irmãos, nós sabemos que Deus está aqui. Ele enviou o seu Espírito Santo, Ele está entre nós, Ele está em nós. Mas no final dos tempos, a igreja terá essa presença ainda mais intensificada, ainda mais forte, ainda mais presente, porque nós veremos Jesus Cristo face a face. Ele estará novamente conosco, suprindo todas as nossas necessidades. Em segundo lugar, Ele também suprirá nossas necessidades materiais, físicas. Olha o verso 16, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Em outras palavras, não haverá mais desconforto para nós. Haverá abundância, harmonia, contentamento. O Salmo 23, que nós tanto sabemos de cor, gostamos de relembrar aqui, será cumprido de maneira plena. Porque, verso 17, o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E em terceiro lugar, Deus suprirá nossas necessidades emocionais. Finalzinho do verso 17, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A visão de João oferece a garantia de um tempo e um reino, onde Deus está em casa com o seu povo, habitando com eles, cuidando de todas as suas necessidades. E isso deve encher o nosso coração de gratidão.
Essas verdades devem trazer consolo a nós e também nos preparar de maneira positiva. É um pouco difícil falar sobre isso. Nós não desejamos a morte de ninguém e nem gostamos de pensar na nossa própria morte. É um assunto sensível que muitas vezes enche o nosso coração até de medo. Mas é importante lembrarmos que a morte é uma travessia. É importante saber que logo depois disso estaremos para sempre com o nosso Senhor e Ele estará conosco, suprindo todas as nossas necessidades. Isso deve nos acalmar e nos preparar para esse momento. Não desejando que Ele chegue logo, mas sabendo que assim que Ele chegar, nós estaremos numa situação, num lugar e num estado incomparavelmente melhor, porque nós temos por certo de que as aflições e os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. E além de nos preparar, essa passagem também deve nos trazer consolo. Dificilmente você não tenha perdido alguém querido nos últimos anos. Dificilmente você não passou por algum tipo de luto. Dificilmente a saudade não bateu à sua porta. O texto de Apocalipse nos lembra onde estão os nossos queridos que se encontraram com Deus. Ele nos lembra o que eles estão fazendo, como eles estão. Ele nos lembra que por mais que as lágrimas insistam em cair dos nossos olhos, a nossa garganta aperte e o peito bata forte de saudade, eles já estão, ou melhor, eles já não passam por nenhuma dor, nenhum desconforto e nem mesmo lágrimas. Ah, meus irmãos, que essa certeza invada o nosso coração hoje, nos ajude a lidar com o luto, a tristeza e a saudade que volta e meia nos acompanham. Apocalipse 7, de 9 a 17, nos oferece a garantia de que os crentes, por mais severas que sejam as provações, não precisam temer, porque Deus, que sempre esteve conosco e estará lá no final, também está aqui. A gratidão pelo futuro nos ajuda a viver o presente com uma perspectiva correta. Ter uma visão do que acontece lá no céu ajuda a guiar a nossa vida aqui na terra. A promessa de uma nova era, de uma formação futura, de um louvor futuro, de uma identidade futura e de uma satisfação futura, deve trazer gratidão ao nosso coração, consolo para a nossa alma e alegria, expectativa e forças para o nosso viver. Afinal, Deus está e estará eternamente presente e no controle. Amém?